Olá, hoje eu estou com o professor Aristóteles Berino e vou falar primeiro um pouquinho dele. Ele é formado em História, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense e hoje atua como professor na Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, professor. Bom Obrigado pela dia. participação. É um prazer essa conversa contigo. Eu assisti as gravações anteriores, né, com a Edmeia Santos, com o Marco Silva. Então, é uma oportunidade aqui de me juntar aos bons. Então, eu já começo agradecendo, né, essa conversa com você. Bom, então, você me pede para falar sobre o Paulo Freire, não é isso? Para como é que é possível pensar hoje, né, esses desafios que estão postos a partir, né, do legado do Paulo Freire, né? Então, eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio a respeito disso. E aí, eu te agradeço a apresentação que você fez, né, com as minhas referências, né, a minha pós-graduação, o trabalho na universidade, mas eu queria acrescentar um item que, sobretudo, é a partir dele que eu tenho organizado, né, o meu pensamento a respeito da educação. Eu, antes de atuar, né, na Universidade Rural, né, eu entrei na Universidade Rural em 2006, né, e aí, a partir de 2006, eu sou de dedicação exclusiva, eu trabalho exclusivamente lá. Mas, antes disso, eu trabalhei muito na educação básica, né? E trabalhei aproximadamente 13 anos na rede municipal do Rio de Janeiro, que é uma grande rede pública, né? Eu acho que é a cidade que tem o maior número de escolas, né, no país. E é tudo que eu conheci, né, como professor no ensino fundamental, né, sobretudo. Na época era a 5ª a 8ª série, né, hoje é 6º ou 9º ano. Mas eu me formei muito nessa experiência, sabe? Quando eu entrei para lecionar na rede municipal do Rio, eu já tinha um mestrado, mas eu posso te garantir que muita coisa eu realmente fui aprender no chão da escola. E aí eu quero iniciar, né, essa minha conversa com uma recordação do magistério, né? Eu quero contar uma história e aí é a partir dela que eu vou relacionar o Paulo Freire. Eu, durante muito tempo, né, eu vivi uma angústia no magistério, que deve ser comum a tantos professores, inclusive hoje, né? Que é você ficar pensando assim, poxa, mas por que meus alunos não fazem os trabalhos que eu solicito, né? Por que eles não cumprem suas tarefas, né? Então, muitas vezes eu me via diante dessa angústia. Em uma ocasião, uma mãe me procurou para me explicar a respeito da ausência do filho, né, num exame, né, numa prova. A família estava sendo removida, né, da sua habitação. Foi um período na cidade do Rio em que muitas famílias elas estavam construindo as suas casas aproveitando a arquitetura dos viadutos, né? Você já tinha, então, no vão do viaduto, né, uma parede, né, e as pessoas elas iam completando e fazendo ali as suas casas. Então, quando ela me conta, né, de que ela, na verdade, morava naquelas condições, e aí eu penso, puxa, mas quando a gente fala casa, né, quando a gente pensa, por que o meu aluno não está, por exemplo, fazendo o trabalho de casa, né? Mas qual é a nossa ideia de casa, né? Então, esse episódio ele foi muito importante porque, na verdade, eu não venho de uma classe média abastada, né? Eu também tenho uma origem popular, eu passei quase toda a minha infância e passei a juventude, o começo da vida adulta, morando em um conjunto habitacional popular, né? Operário, na zona norte do Rio de Janeiro, Mirajá. Mas veja, mesmo com essa minha história, né, eu ainda me surpreendia com aquilo que eu via como a realidade dos meus alunos. Bom, então como é que a gente coloca o Paulo Freire aí nessa recordação do magistério, né? Logo, Paulo Freire, que nesse momento ele tem sido tão criticado, né? O
o próprio governo, né, o seu ministro da Educação, você tem até as milícias digitais, né, atacando Paulo Freire nas redes sociais, muita fake news, né, a respeito da sua obra. Então, a pergunta que fica é a seguinte, né, a importância, né, a relevância para o Paulo Freire agora, quer dizer, a gente pode lembrar do Paulo Freire hoje para os desafios contemporâneos da educação? Eu penso que sim, né? E aí eu quero retomar, né, uma prática, né, daquilo que a gente chama de método Paulo Freire, que na época era chamado também de sistema Paulo Freire. Ali no começo dos anos 60, muitas vezes o termo usado era sistema Paulo Freire. E esse método, né, ou esse sistema, ele sobretudo foi desenvolvido no começo dos anos 60 para chamadas campanhas de alfabetização. Quer dizer, eram professores, né, trabalhando no setor de extensão da universidade, estudantes da universidade, pessoal ligado ao campo da cultura. Então, eram pessoas dedicadas à alfabetização de adultos, né? E geralmente elas saíam dos seus centros e se deslocavam para regiões mais distantes, né? Interessante ver essa questão do deslocamento. Por quê? Porque qual é o primeiro trabalho que essas campanhas de alfabetização elas promoviam quando elas alcançavam esses lugares, né, essas comunidades, essas cidades? A primeira coisa era saber sobre o universo vocabular daquelas pessoas que seriam submetidas, né, a uma alfabetização. Então, isso era muito importante, porque era preciso conhecer a palavra, né, daquelas pessoas e observar quais palavras elas traduziam as situações existenciais desses educandos. Então, esse é um ponto muito importante no método Paulo Freire e está relacionado com essa minha recordação do magistério, né? Quer dizer, quais são as situações existenciais dos nossos alunos? Esse é o primeiro momento do chamado método Paulo Freire, né? A partir dele, quer dizer, quando você conhece as situações existenciais, aquelas palavras que podem traduzir essas situações, com esse material inicial que você propriamente inicia o diálogo, né? O Paulo Freire sempre chamou a atenção para a educação como um diálogo, né? Então, é a partir desses elementos, né, quer dizer, conhecendo esses personagens, que você realmente pode comprometê-los com o ensino. Então, olha só, nós estamos agora diante de um desafio muito grande, né? Quer dizer, a gente está em quarentena, né? A gente precisou interromper a escolarização, né? Como ela vinha acontecendo, né? Inclusive na universidade, eu também não tenho lecionado, né? E a gente sabe que a ideia de um retorno, né, ele depende de muitas variáveis, né? Então, com certeza, essa experiência através da internet, né, com as ambiências, né, formativas, né, na internet, a gente vai ter que usar mesmo, né? A gente vai precisar disso, mesmo que retorne ao chão da escola, por tudo que os cientistas estão dizendo, a gente sabe que vai ser um período muito longo, no mínimo de alternâncias, né? De você viver experiências de quarentena com alguma abertura, né? Parece algumas escolas na Europa, já vi algumas imagens, elas já começam a retomar em alguns lugares, mas você vê de forma muito cuidadosa, né? Você vê que não pode ter aglomeração. Então, os alunos, eles já vi algumas fotos, eles ficam distantes, metros, né? E a gente fica pensando, então, nos desafios da educação brasileira agora. Quer dizer, como é que você, então, vai lidar com isso? Eu acho que lembrar o Paulo Freire, né, não exatamente no sentido de que ele poderia ter um caminho para uma experiência que, de fato, ele não chegou a conhecer, né? Isso é importante lembrar, né? Ele não chegou a conhecer essa experiência que hoje nós temos, né, de internet. Mas existem lições, né, no legado do Paulo Freire que eu acho que essas lições elas continuam atuais. O que a gente sabe dos nossos alunos para, assim, repentinamente, né, a gente começar a iniciar uma experiência virtual, né? Quer dizer, quais são as condições reais dessas pessoas, né? E mesmo dos professores, é importante dizer isso.
Então, o que eu tenho visto é que essas grandes redes elas estão atropelando o momento, quer dizer, é um momento que a gente precisa pensar, precisa organizar o que vai ser feito, mas elas estão com uma certa ansiedade de começar a demonstrar algum resultado, e eu acho que isso está desrespeitando a história de vida desses alunos, né, dessas alunas, né, desses jovens. Eu acho que a gente tem que aprender com o Paulo Freire, né? A gente precisa se dedicar a saber sobre a vida desses personagens, né? E mesmo que a gente diga assim, não, mas eu estou com eles o dia todo, então eu sei bastante sobre eles. Não é a verdade, não é bem assim, né? Como na história que eu contei, né? Quer dizer, mesmo estando frequentemente com meus alunos, eu não tinha noção exata, quando eu falava da casa do meu aluno, eu não tinha noção exata do que era realmente a sua habitação, né? Então, eu acho que a gente precisa, assim, dessa abertura, né, para essa experiência, né, virtual, mas a gente precisa fazer isso não só conhecendo os instrumentos, mas é preciso conhecer esses personagens que são os estudantes. Quais são as suas condições reais, né? Eu acho que hoje qualquer perspectiva na direção de uma aliança formativa, né, com a internet, a gente tem que pensar uma outra cidade também, né? E não é uma coisa imediata, né? A gente precisa pensar num acesso gratuito de internet para muita gente, né? A gente precisa pensar uma outra cidade para essas pessoas. Não pode ser essa cidade excludente, que não, na verdade, se você começa a usar todos esses equipamentos, né, todas essas possibilidades, certamente muita gente vai ficar para trás, né? Então a gente tem que pensar nisso com muita delicadeza, né? Tudo aquilo que diz respeito ao aluno, mas também ao professor, para condições adequadas, né, para realizar esse trabalho. É por aí que eu gostaria de pensar. Normalmente as pessoas falam de Paulo Freire, na educação ele tem um trabalho que foi muito bem feito, muito bem realizado, que está relacionado à educação dos jovens e adultos, que é a alfabetização daqueles que não tiveram, que não puderam se alfabetizar na época certa. Hoje essa coisa está um pouquinho, tá um tanto quanto conturbada, porque hoje a educação dos jovens e adultos está voltada para aqueles alunos que não tiveram condições de se alfabetizar, não por conta de ter trabalhado, e sim por conta da faixa etária. Quando nós procuramos levar para essas pessoas que precisam realmente se alfabetizar, que não tiveram tempo para estar na escola por conta do seu trabalho, da sua atividade, como nessa época agora desse afastamento, pode-se criar alguma coisa para ajudá-los. Você tocou num ponto importante, que foi lembrar que o Paulo Freire ele se transforma, né, num educador mundialmente conhecido a partir de uma experiência específica, que é a educação, né, de alfabetização de adultos, né? Então, assim, é verdade que o uso do Paulo Freire, né, a gente precisa fazer muitas mediações, né? Quer dizer, as experiências originais do Paulo Freire, elas foram realizadas em condições muito específicas, inclusive históricas, né? Muitas vezes nós estamos falando de um trabalho que foi feito lá nos anos 60, né? Angicos, que é uma cidade tão lembrada, a experiência de Angicos, quer dizer, aquilo ali foi em 1963, né? Então a gente precisa fazer mediações, né? A gente não pode simplesmente ler o Paulo Freire e querer repetir sua própria trajetória, não é isso? Então, isso é importante. No livro do Carlos Rodrigues Brandão, que ele apresenta o Método Paulo Freire, é um livro chamado O que é Método Paulo Freire? Ele conta lá uma coisa interessante, que, embora, por causa do golpe, né, esse trabalho com o Método Paulo Freire, ele só tenha sido conhecido com o trabalho de adultos, na verdade, havia toda uma expectativa de que outros graus, né, da educação pudessem também se beneficiar também do que se chamava Método Paulo Freire. Ou seja, não era algo que devia ficar restrito à educação, né, à alfabetização de adultos.
Hoje, né, nós temos uma juventude que tem voz, inclusive, isso é importante, né? Quer dizer, uma juventude que, mesmo nas periferias, ela produz cultura. Então, assim, eu penso que qualquer trabalho hoje com esse jovem, né, das redes públicas, também vai nessa direção de saber sobre as suas condições de existência, mas também as suas vozes, né? Sabe, quando eu entrei na universidade com dedicação exclusiva, no primeiro momento, eu me dediquei muito à questão das juventudes, porque isso estava ligado exatamente à minha experiência precedente com jovens, né? Eu percebia que havia um silenciamento muito grande dos jovens nas escolas, né? Eles chegavam às escolas com a sua cultura, né? A sua música, a sua roupa, os seus gestos, a sua estética. E o professor, né, ele é formado de uma maneira, né, na universidade, e de qualquer maneira ela é muito aristocrática, né? Então não é difícil, mesmo aquela pessoa, né, treinada para o magistério, ela não recepciona, né, esses jovens na escola de uma maneira democrática. Quer dizer, muitas vezes a gente pratica muito mais uma invasão cultural do que propriamente uma comunicação e uma educação. Então, eu acho que o desafio hoje também é admitir que esse jovem ele é um criador de cultura, né? O Paulo Freire, em outro momento, ele fala de leitura de mundo, né? que precede a leitura da palavra, né? A alfabetização. Mesmo quando há alfabetização, a leitura de mundo ela continua existindo, mas enriquecida, né? Pela leitura da palavra. Então, acho que o primeiro ponto, sabe, é você entender que esse aluno jovem, né, ele tem uma leitura de mundo. Você não pode receber essas pessoas na escola imaginando que elas não sabem nada. Toda pessoa que estuda cultura contemporânea, ela vai ver que hoje a dinâmica da cultura mundial ela é dada pela periferia. A estética da periferia que é o acontecimento mais rico da cultura mundial, né? Outros grupos sociais eles seguem, né? Eles se apropriam também, né? De toda essa riqueza que existe nas periferias, né? Que são os jovens, sobretudo, os criadores. Então, eu penso que mesmo através, né, da aula online ou da experiência do ensino à distância, você tem que dar protagonismo para esse jovem. Tá? A voz dele é importante, né? É fundamental o diálogo, né? Mas o diálogo sincero, né? Quer dizer, aquele diálogo que ele parte, né, da admissão que o educador ele também aprende, né? Há muita coisa para aprender. Veja, inclusive, né, nós estamos falando de uma experiência que é lidar com esses equipamentos. Olha, eu posso te garantir que, isso lá antes de 2006, os meus alunos que moravam, né, nas comunidades, nas favelas, eles sabiam usar o meu celular melhor do que eu. Eles conheciam funcionalidades do meu equipamento que eu mesmo não sabia, porque eles tinham uma coragem até, né, uma humildade para usar essas coisas que às vezes nos falta. E mesmo na universidade, quando eu tenho que trabalhar para passar um filme, por exemplo, eu tenho que pedir ajuda dos universitários, né, porque muitos ali já têm uma habilidade. Então, é isso, sabe? A gente precisa mesmo possuindo, às vezes, equipamentos mais caros e tudo mais, preciso contar com isso, né? Que esses jovens, eles, mesmo que eles não tenham, eu acho que eles vão precisar possuir, né? Mas a gente não pode pensar em qualquer trabalho desse tipo sem você distribuir esses equipamentos, claro, né? Eles precisam ter acesso a isso, mas mesmo quando eles não possuem, né, em casa, né, ou apenas em condições muito precárias, né, a gente sabe tantos estudantes que, mesmo que ele tenha o celular, poxa, não dá para você simplesmente dizer assim, mas ele já conhece o celular. Mas se você for olhar, é um celular que está ali com a memória toda ocupada, né, que você tem que fazer uma série de coisas para poder continuar usando. Então, você vai ter que garantir que esses equipamentos eles vão estar em condições de uso, né, reservados, né, para a aprendizagem. Mas sabendo que eles já usam de muita maneira, né?
Me lembro também de uma situação em que uma aluna ela me mostrou a gravação de uma canção que ela fez, e ela fez isso exatamente utilizando o seu celular, né? Quer dizer, aproveitar essa capacidade inventiva dos jovens, né? Eu acho que isso é fundamental. Há muita coisa bacana para fazer na escola pública. A gente não pode partir da ideia da carência, né? A gente tem que entender a desigualdade social, isso é fundamental. A gente não pode deixar de admitir que existe uma desigualdade social, mas não existe exatamente carência cultural. A gente tem que entender que a riqueza cultural dessas pessoas ela é muito grande. A gente tem que se apoiar nisso, trabalhar com isso, né? Eu acho que aí as chances de um resultado isso aumenta muito. Mas, olha, isso aí é preciso mudar o olhar dentro da escola, porque a experiência que eu tenho de gestão da escola é que, frequentemente, o educador ele silencia seus jovens, né? Ele teme, né? Por exemplo, o próprio uso do celular, né? Eu, na universidade, muitas vezes estou dando aula e vejo o aluno olhando para o celular, e às vezes a gente sente um pouco de agonia, né? Porque aí você vê que eles estão trocando mensagens, né? E você fica, pô, tá falando mal da minha aula, entendeu? Tá rindo de mim. Então a gente fica muito inseguro, isso acontece, né? Mas apesar disso, né? Aí eu já tento usar o próprio celular para a aula, né? Quer dizer, então se eu falo de um autor, se eu falo de um livro, então eu peço assim, olha, pesquisa aí para mim. Eu estou tentando lembrar o nome de um autor aqui, estou tentando lembrar o nome de um livro, quando é que ele escreveu isso. Então, você vai criando a participação. Acho que tem que encorajar a participação, né? E esses equipamentos, eles vão empoderar esses personagens, né? O professor ele precisa praticar a humildade, né? E nem sempre ele vai ter domínio absoluto do que está apresentando, né? Garantia absoluta, às vezes, de datas, de informação, né? De notícias, e o aluno vai estar ali olhando, né? Será que o professor está falando é verdade? A gente tem que saber negociar com isso, né? E até se divertir com isso, né? Eu estou pensando... Então, assim, levando em consideração o que você falou, essa história que você contou, e trazendo para a nossa realidade hoje dos professores, então você tem hoje o professor que tem um conhecimento acadêmico sobre uma determinada área, sobre um determinado método, e você tem, do outro lado, um aluno que tem um conhecimento um pouquinho maior do que o professor com relação ao uso da tecnologia. Então, é preciso que os dois, e tanto o professor, tanto quanto o aluno, consiga se igualar nesse nível de conhecimento. O professor, que conhece o método, conhece a técnica, saber usar a tecnologia para poder trazer para a sala de aula alguma coisa que o aluno se sinta dentro daquele conceito. Então, é preciso, então, fazer um trabalho de formação. Ou seja, a formação ele já tem, mas, na verdade, de melhorar essa formação dele, não é isso? Sim, eu até me lembrei agora, você está aí fazendo a sua exposição, eu me lembrei de uma doutoranda, né, uma orientanda minha, chamada Raquel Ellison, e ela fez um mestrado profissional em História, não foi comigo, né, ela está no doutorado agora, mas ela, como produto desse mestrado profissional, ela criou um canal no YouTube para o ensino de História. E aí ela fez um primeiro audiovisual piloto, o que ela fez? Ela produziu aquilo e mostrou para os alunos, né? Porque ela já leciona em algumas redes, né? E aí esses alunos eles faziam uma reflexão sobre o que ela tinha produzido. Eles fizeram várias observações de tal modo que nas gravações seguintes ela já tinha enriquecido muito o trabalho. Estão muito habituados com live, né? Com todas essas práticas da internet, né? Que para ela era uma novidade, que ela estava tentando se aproximar, mas eles já estavam acostumados. Então, eles faziam observações sobre iluminação, sabe? O corpo. Como que você pode desprezar, né? Então, por isso que eu acho que, nesse momento, a gente precisa conversar bastante, a gente precisa planejar, organizar essa tentativa de uma obrigação imediata, sabe? De você produzir
material e o aluno obrigado a ver aquilo tudo, né, como a necessidade de uma aprendizagem instantânea, eu acho que isso tudo está muito errado. Esse momento é um momento de conversa, né? A gente tá todo mundo assustado. Eu tenho conversado com algumas pessoas, elas estão com medo de morrer, sabe? As pessoas elas estão a letalidade, né? A gente está falando de uma pandemia. A gente não está falando de uma situação, uma emergência de outra natureza, né? Que não seja na verdade a morte, né? No caso do Brasil, esse momento inclusive a gente vê o crescimento diário, né, dos óbitos, né? É um momento de muita tensão. Então, você não pode passar por cima disso, sabe? Você não pode imaginar que você tem a obrigação de um resultado, às vezes como secretário de educação, alguma coisa assim, que te obriga, né, a mostrar como é que está todo mundo trabalhando e querer que todos aqueles jovens, eles repentinamente obedeçam a todos esses comandos. Os jovens nunca obedeceram, não é agora que eles vão obedecer, né? A gente tem que conversar com eles, né? Sabe, eu, no final da minha experiência na rede pública, o que eu guardei de mais significativo, né, e de mais amoroso era a oportunidade de conversar com esses jovens. Foi possível conhecer muito deles, das suas capacidades, né, de como que a educação poderia ser realmente feita, ouvindo esses jovens, né? Então, esse é um momento que a gente precisa ouvir essas pessoas. Essa coisa de sair convidando para entrar em uma certa plataforma, porque ali tem um material que eles já devem começar a usar. Olha, muito cuidado com isso, né? Eu acho que esse jovem da escola pública, inclusive, ele está ligado a uma cultura oral muito importante, né? Uma cultura de conversa, né? Se você ouvir, as pessoas não ouvem, né? Mas eu ouvi muito funk no meu doutorado, né? E se você ouve, né, você inclusive vê que essas produções, que para a gente nem são cultura, mas elas são muito dialógicas, né? Muitos funks, né, eles são, na verdade, conversas entre os artistas, né? E a gente não pode silenciar esse jovem que a sua vida está muito voltada para a prática do diálogo, né? A periferia ela só existe, né, com o diálogo, né? O diálogo é fundamental para suportar as piores condições de existência. E aí a gente tem que apostar nisso, quer dizer, não é uma coisa que a gente deve fazer contrariado. Pelo contrário, essa é a condição de você fazer um trabalho realmente bem feito. Ok, professor. Gostei muito desse bate-papo, essa conversa. É interessante. Na verdade, o trabalho que estou fazendo aqui eu vou procurar fazer um mini curso. E nesse curso, para as duas pessoas de matemática, mostrar essa realidade. Não quero ensinar a eles como usar a tecnologia, é porque eu não tenho essa capacidade toda. Mas, pelo menos, mostrar para eles o que o mundo acadêmico, o mundo científico está pensando com relação ao uso da tecnologia dentro da educação. E é claro que a gente não pode deixar de passar por nomes de pessoas conceituadas que se dedicaram à educação, como é o Paulo Freire. Muito obrigado, gostei muito e vou colocar daqui a pouco no canal e mando para você o nosso link. Eu agradeço e também parabenizo a tua iniciativa, porque ela é muito importante, né? Quer dizer, a gente não deve só ouvir a universidade, a gente tem que ouvir também o que os professores estão fazendo e eles têm feito coisas de grande beleza. Parabéns, tá? Obrigado.